Pessoal, bom dia. Na nossa aula de hoje, a gente vai tratar dos conteúdos sobre lógica fuzzy que a gente vem trabalhando nas nossas últimas aulas. Então, hoje vai ser dedicado a realizar algumas orientações sobre algumas atividades para a gente fechar esse conteúdo sobre lógica fuzzy e a gente está chegando aí na reta final da nossa disciplina também, ou seja, de todos os conteúdos. Então, a gente vai separar em duas partes. Eu vou tratar primeiro da nossa atividade de programação em Java, utilizando lógica fuzzy, e na sequência falar sobre a leitura de um artigo que vai gerar um seminário aí em formato de vídeo que todo mundo vai submeter. Isso aí a gente vai trabalhar em grupos. Então, primeiro, tratando aqui o que a gente veio trabalhando. A gente viu o contexto sobre o que é lógica fuzzy, que é a lógica do impreciso, a lógica nebulosa. Então, a gente está acostumado a fazer controles analógicos no nosso dia a dia, e quando você vem para um sistema digital, como que você consegue fazer esses controles de gradação? Então, a gente viu que lógica fuzzy é amplamente utilizada dentro da área de controle, então é uma sub-área da IA que permite com que a gente consiga fazer controles gradativos dentro de sistemas digitais. Então, a gente está acostumado dentro de sistemas digitais a gente fazer aquele if tradicional, se for menor que um valor específico, então se for menor que 10, não atingiu o limite, se for maior que 10, atingiu o limite. Então, a gente tem aquele limiar, aquele threshold que é muito bem definido. Então, essa é a lógica booleana ou a lógica CRISP aqui dentro de fuzzy. Agora, quando a gente vem trabalhar com lógica fuzzy, a gente tem a ideia desse níveis de gradação e a gente tem a ideia de pertinência. Então, o quanto uma determinada entrada é pertinente a um determinado conjunto fuzzy. E foi isso que a gente veio trabalhando nas nossas últimas aulas. Aí, o que, que a gente fez? A gente viu toda a lógica e a gente utilizou uma biblioteca, que é o JFuzzy Logic, que está compartilhada, tá no nosso ambiente o link lá, e tem uma documentação que mostra como fazer algumas customizações. E essa biblioteca, essa lib JFuzzy Logic, que a gente pode utilizar para Java, ela consegue fazer a leitura de um arquivo no padrão FCL, que é a Fuzzy Control Language. Então, esse padrão FCL permite a gente definir sistemas fuzzy em um padrão determinado pela I3E. E esse mesmo padrão, ele é utilizado para controle em indústrias. Então, se a gente pega CLPs de grande porte, sistemas de controle de grande porte na indústria, eles utilizam esse padrão, o FCL, que é o que a gente está vendo aqui. Então, por isso, a gente utilizou essa lib, que é a JFuzzy Logic, e ela permite com que a gente faça a leitura dessa definição fuzzy. Então, quando a gente tem um sistema fuzzy, a gente vai ter as nossas variáveis fuzzy ali, né? Então, a gente tem no sistema, eu vou identificar as minhas variáveis de entrada e saída, e para cada variável ali, a gente vai ter um determinado, alguns conjuntos. E dentro desses conjuntos que a gente vai ter para cada uma dessas variáveis, a gente vai definir as nossas funções de pertinência, e a gente viu que a gente tem diferentes funções de pertinência que a gente pode utilizar. Então, a gente tem funções baseadas em rampa, funções baseadas em triângulo, trapezoidal, sigmoide, etc. E lá na documentação também tem toda essa definição. Então, é importante entender isso. E aí, como exemplo, a gente fez o Hello World, um exemplo básico que tem lá dentro da própria documentação, que é um sistema de recomendação de gorjeta. Então, a gente dá valores aqui para o atendimento e para a comida, que aqui dentro do nosso arquivo fuzzy aqui, a gente tem como entrada aqui, serviço e comida, que aqui é o atendimento, né? E a gente tem como saída aqui o valor da gorjeta. Para cada um desses aqui, a gente tem a definição de alguns conjuntos. Então, ruim, bom, excelente, ruim, normal, deliciosa, ruim, normal, generosa. Isso aqui é a definição dos nossos conjuntos fuzzy. E aqui dentro do projeto, a gente vai definir qual o método de saída que a gente vai utilizar, e aí a gente tem as nossas regras fuzzy. Então, esse conjunto de regras aqui, ele é feito baseado em variáveis linguísticas, em termos linguísticos e não em valores específicos. Então, depois que eu já fiz a fuzzificação, a gente tem uma regra que, por exemplo, se o serviço é ruim, então a gorjeta é ruim. Então, o que isso quer dizer? O que é serviço ruim? Um serviço, ele começa a ser ruim quando? Ele termina de ser ruim quando? Se o serviço é bom e a comida é normal, então a gorjeta é normal. Então, tudo isso é o quê? É impreciso, isso é fuzzy.
Então, e a gente define aonde começa aqui o que é bom e aonde termina. Então, bom não é um limite específico. Bom, a comida começa a ser boa, por exemplo, com uma nota 3, e ela atinge o máximo de ser boa ali com nota 6, por exemplo. Então, isso aqui, quando a gente vai modelar o sistema fuzzy, a gente vai definir aonde começa cada um desses conjuntos. E baseado no nível de pertinência que esse valor preciso que eu dei, que essa entrada que eu dei, tá lá dentro do conjunto bom e tá lá dentro do conjunto normal aqui para comida, então o sistema de fuzzificação aqui, ele vai ver o quanto ele pertence em cada um desses conjuntos para poder dar uma saída aqui na minha gorjeta. Então, esse conjunto de regras aqui, ele é impreciso e ele permite o quê? Com que a gente tenha essa gradação, ou seja, não é tudo ou nada. Se a temperatura for menor que 20, ventilador desligado. Se a temperatura for maior que 20, ventilador ligado. Então, a gente não quer isso. A gente quer níveis de gradação. Então, em sistemas onde a gente precisa fazer esse tipo de controle, fuzzy é amplamente utilizada. E a gente viu também que a utilização de fuzzy em diversos sistemas de controle. Então, dentro do projeto do carro autônomo, tem muito fuzzy aplicado. Fuzzy já é utilizado na indústria há muito tempo. Se a gente pegar, principalmente na indústria japonesa, desde a parte de ar-condicionado, máquina de lavar roupa, os carros, freio ABS, tem fuzzy por trás. Então, fuzzy é importante conhecer, saber o que é. Porque se você precisa fazer algum tipo de controle gradativo, a gente pode utilizar fuzzy. E a gente viu aqui uma forma de utilizar. Então, também em sistemas de controle, o MATLAB, por exemplo, que é muito utilizado nas engenharias, ela tem uma toolbox específica para fuzzy, que a gente consegue conectar por uma porta serial do computador, pela porta USB, e a gente consegue acessar um microcontrolador. Então, eu mostrei um exemplo na aula passada, eu só não consegui mostrar com o Arduino funcionando, mas a lógica que está por trás ali, que a gente consegue modelar um sistema fuzzy. Esse sistema ele vai comunicar com o microcontrolador, então ele vai ler um sensor, a partir desse sensor, o sistema fuzzy que está no computador, ele consegue dar a saída. E esse sistema fuzzy, ele não precisa estar simplesmente aqui no computador. Ele pode estar no microcomputador, como o Raspberry, por exemplo, e a gente faz esse sistema de controle fuzzy e eu dou a saída. Então, ali no Raspberry eu já consigo fazer a entrada do meu conjunto de sensores, processar o meu sistema fuzzy e também dar a saída. E aí a gente tem diversas e diversas aplicações. Então a gente vai passar agora para poder fomentar um pouco melhor, entender um pouco melhor sobre lógica fuzzy e a gente conseguir fazer esse fechamento. A gente tem duas atividades para poder ser feitas. E aí a gente vai ter um tempo para poder trabalhar com isso. A primeira atividade, a gente fez o sistema então de sugestão aqui de gorjeta. Então a gente tem dois valores de entrada e saída. O que vocês vão fazer agora é um sistema de controle de ventilação ou de irrigação aqui. Então, aqui no nosso tema, nessa atividade fuzzy aqui que a gente tem, que está dentro da semana 11, dentro da semana 12 aqui, ó, atividade fuzzy. Então, essa atividade prática de fuzzy aqui é para poder fazer o controle de um sistema de ventilação, ou poderia ser de irrigação. Então, a gente vai ter como variável de entrada aqui a temperatura e umidade. Aqui já tem algumas sugestões aqui de valores que a gente pode ter para os conjuntos fuzzy. Então, a umidade está seca e normal, você pode criar mais um conjunto, você pode mexer aqui nesse formato aqui das funções de pertinência. A gente viu na documentação que tem outros formatos, então pode ficar à vontade para poder customizar isso aqui. Então, a gente tem duas variáveis de entrada, temperatura e umidade, e uma variável de saída, que é o nível de ventilação. Então, você pode alterar aqui os conjuntos fuzzy. As variáveis de entrada basicamente são essas. Se você quer adicionar mais alguma aqui, também pode. E a variável de saída vai ser o nível de ventilação. Então, qual que é a ideia aqui? Customizar aqui, pode mexer na interface aqui, mudar o texto, coisa básica aqui. Vai mudar as entradas, você vai mexer aqui no arquivinho nosso aqui, ó, que é o nosso arquivo regras.fcl que está dentro do projeto. Você vai mudar o nome das variáveis que vai estar aqui, vai mudar o nome dos conjuntos que está aqui também, e vai mudar as regras que estão aqui. E aí, de acordo com valores de entrada que você vai ter aqui para umidade e temperatura, você vai dar um nível de potência no sistema de ventilação. E essa saída aqui, como falei, a gente poderia facilmente integrar isso com o Arduino, e aí a gente vai dar uma saída variável lá na porta PWM, que a gente consegue variar entre 0 e 255, para poder dar uma potência. Então, eu poderia estar lendo dois sensores aqui, que a gente consegue
ler os dados do Arduino aqui em Java ou em C Sharp, e a gente conseguiria dar uma saída também aqui no Arduino. Então, a gente poderia fazer o controle de um sistema aqui. Então, o que vocês vão fazer, basicamente? É uma prática de customização, parecido com aquilo que a gente fez lá no nosso projeto do algoritmo genético, que foi um problema muito parecido com aquele que a gente já tinha resolvido, e vocês customizaram. Mas mexer no código é importante, porque você consegue começar a pensar em possibilidades, e não só a gente fazer a mesma coisa aqui. Então, o que vocês vão ter que fazer? Baseado no projetinho que a gente já tem aqui, ó, ele está prontinho aqui, ó, esse projeto está concluído aqui, ó, fuzzy java aula.rar. Então, só pegar ele aqui, é ele concluído e funcionando aqui. Vocês vão customizar aqui, fazer as alterações necessárias no arquivo regras FCL e vão fazer as alterações necessárias aqui. Se a gente olhar no código aqui, ó, não vai ter muita coisa para a gente mexer, ó, porque a gente vai ter variáveis aqui, ó, da comida e do serviço, você vai mudar o nome da variável. Aqui a gente está abrindo o arquivo de regras, vai ficar a mesma coisa. Aqui eu estou só definindo que da onde que vão vir os valores de entrada. Então, aqui eu estou falando que da onde que vai vir para mim poder setar. Lembra aqui, ó, eu estou setando serviço com service. Service é o que eu estou pegando a caixa de texto. Serviço é o nome da minha variável aqui dentro do meu arquivo aqui, FCL, meu arquivo fuzzy. Então, é importante, tá vendo? Esse serviço e comida, isso aqui é o nome que está lá no FCL. Então, se você vai estar lá umidade e temperatura, então você tem que colocar aqui, ó, umidade e temperatura. Você colocar o temp, tem que colocar o temp, certo? Só cuidado com isso. Aqui vai avaliar, depois aqui o nome da variável de saída, que é onde você vai pegar e vai mostrar. Então, não tem muito segredo, é só um projetinho de customização. E como eu disse, fiquem à vontade para poder mexer nele, mexer no layout aqui, e cada um pode enviar o projeto. Pode trabalhar em dupla aqui, o Everton já tinha perguntado na última aula, pode trabalhar sem problema nenhum. O limite de entrega tá a mesma data da próxima atividade, que eu vou mostrar, que é a leitura dos artigos. Nessa primeira parte aqui da atividade aqui de customização do código, tem alguma dúvida? Ficou claro o que tem que ser feito? Bruna, Everton, deu para entender aí? Beleza? Suave aí, Nicolas? Joia. Até o Pedrão que chegou agora já pegou. Ah, é tranquilo. Então, essa parte da atividade, isso, tem que pegar para fazer. Então, a gente vai ter um tempinho hoje na próxima aula, justamente para poder desenvolver essas atividades. E aí eu vou estar disponível para poder ajudar e tirar dúvidas. Então, beleza. Aqui a gente tem essa atividade. E a gente tem aqui também a parte de seminários fuzzy aqui. Mas não precisa assustar aqui o formato de seminário. Basicamente, o que é importante aqui? Eu separei alguns grupos aqui, ó, para a gente poder fazer a leitura de alguns artigos. E cada grupo aqui, e aí está entre 2 e 3 estudantes cada grupo que eu separei, fiquem à vontade também para poder migrar entre os grupos. Se alguém falar aqui que não quer fazer junto aqui, que quer fazer sozinho, só me chama que eu passo um outro artigo, beleza? Mas eu quebrei aqui em grupos aqui de 2, 3 estudantes. Se quiser um migrar para outro grupo, não tem problema. Se um quiser fazer sozinho, só me chamar também, que aí eu passo um outro artigo aqui. Uma vez que a gente não vai fazer a apresentação síncrona. Depois da leitura aqui, então cada grupo vai fazer a leitura aí. E o que tem que ser abordado aí? Vocês vão criar uma apresentaçãozinha e aí sobre o artigo. E aí vocês vão enviar para mim essa apresentação e um videozinho de até 10 minutos gravados, que vocês têm que abordar qual que é o problema. Então, cada artigo aqui está falando de um problema. Como o fuzzy foi aplicado na sua solução. Então, aí você tem que entender como o fuzzy foi aplicado ali, quais foram as funções de pertinência que foi utilizado. Lembra? Quais são as variáveis fuzzy? E para cada variável, quais os conjuntos que você teve ali? Teve uma função de pertinência? Então, o mais importante é o quê? Falar esse problema e falar como o fuzzy foi aplicado. Esse é o objetivo, para que vocês consigam visualizar outras aplicações de fuzzy e também que os colegas possam ver isso. Que linguagem que foi utilizada? Então, tem artigo aqui que não fala da linguagem, mas muitos aqui implementou o sistema em fuzzy aí, baseado em C Sharp, o outro fez em C, o outro fez em C++, o outro fez em Java. Então, você vê falar da linguagem aí,
mas o importante é aqui. E quais resultados? Então, fuzzy deu o resultado, foi legal, conseguiu fazer o controle, mas aonde que vocês têm que fixar o problema e como o fuzzy foi aplicado. Então, trabalha aqui, ó, como o fuzzy foi aplicado, até eu vou editar aqui, ó, para poder ficar mais claro aqui, ó, como o fuzzy foi aplicado na solução. Então, quais são as variáveis, quais são os conjuntos, quais são os conjuntos fuzzy, função de pertinência. Isso aqui, pode colocar a imagem ali, então, como fuzzy foi aplicado, quais são as variáveis, quais os conjuntos fuzzy, então, variável, umidade, temperatura, quais os conjuntos que eu tenho ali? Ah, eu tenho quente, muito quente, morno, normal, esses são os conjuntos. Qual a função de pertinência que utilizou? Então, geralmente, tem lá umas imagenzinhas mostrando as funções. A função de pertinência ela vai mostrar o quê? Aonde começa um conjunto, aonde termina. Essa função ela é de rampa, é trapezoidal, é sigmoide, e aí vai ter uma explicação. Então, não precisam, às vezes, tem artigo que pega em pontos mais específicos, não precisam se ater a pontos específicos, você precisa entender o problema como um todo e mostrar como o fuzzy é utilizado aqui dentro, né, do problema. E aí eu separei alguns grupos aqui, coloquei mais ou menos no que o pessoal já separava. Mas como eu falei, se quiser trocar, se um quiser sair, fazer sozinho aí, não tem problema. Data daqui 2 semanas. Porque hoje a gente vai ter um tempo já, a gente vai ter aí a gente vai finalizar a aula agora. E o que vocês vão fazer agora na sequência para poder aproveitar o tempo? Vocês vão pegar uma dessas duas atividades agora para adiantar. Recomendo pegar a atividade aqui de programação aqui do nosso sisteminha fuzzy, que ela é bem simples de fazer. Se você pegar ela para fazer agora na sequência, eu vou ficar disponível aqui até às 11, você pegando para fazer ela, você vai gastar em torno aí de meia hora, 40 minutos no máximo para deixar ela funcionando. Então a gente vai ter um tempo, já dá para fazer agora e deixar ela pronta. Mas a data de entrega, as duas vão ser juntas, vão ser no dia 3, certo? E na semana que vem, a gente vai ter a aula disponível, então ela vai ficar como aula síncrona para poder fazer a leitura do artigo e fazer a gravação do vídeo. Então a gente vai ter aí a aula, a leitura do artigo é tranquilo, então dá para fazer até antes, mas a gente vai ter a aula disponível na semana que vem para poder fazer isso. Então a gente não vai adiantar conteúdo. E aí depois, na outra semana lá, que aí vai ser a entrega, eu vou disponibilizar o vídeo para cada um ver o seu, e a gente começa a fazer um fechamento de conteúdo para no dia 10. Isso mesmo, ó. Semana que vem vai ser a leitura do artigo. Dia 3 a gente tem a entrega dessas duas atividades aqui, e a gente vê os vídeos aqui. Dia 10 a gente vai fazer um quiz aqui sobre esse conteúdo de fuzzy e a gente faz o fechamento dessa parte da disciplina. E aí depois, na outra semana aqui, a gente tem uma prova final para quem precisar e a gente finaliza. Porque para os outros alunos, ainda a gente vai ter conteúdo em fevereiro. Para vocês que são do 8º período, a gente não vai ter conteúdos em fevereiro. Então, a gente já está num ritmo aí de fechamento de conteúdo, certo? E aí, os grupos aqui eu coloquei... amém. Natália, Bruno e Naukler. Aqui está um artigo aqui. Nova abordagem de qualidade de água. Então, aqui está falando sobre qualidade de água. Mainara, Helena e Leonel, modelagem fuzzy para parâmetros de bem-estar humano. Pedro e Gabi, modelagem fuzzy aplicada à avaliação do desempenho de frango de corte. Everton, Emanuel e Nicolas, desenvolvimento de uma biblioteca fuzzy para controle autônomo em um robô em um ambiente desconhecido. Isso aqui é legal porque trata de Arduino. Então, tá o pessoal aqui que já mexeu um pouco com Arduino, poderia ser outros também, né? Mas esse aqui ele trata de uma biblioteca fuzzy aplicada ao Arduino. Isso que é bem legal. E Neto e Luiz Otávio, eles não estão participando da aula síncrona, mas estão fazendo as atividades aí. Aplicações de controladores fuzzy proporcional para um robô. Então, aqui está todos os alunos que estão inscritos aqui no Google Sala de Aula. Como eu falei, se alguém quiser fazer sozinho, só me chama aqui, que aí eu pego um outro artigo e disponibilizo também. Deu para entender o que é para ser feito, como é para ser feito? E aqui, como eu falei, aí vocês vão gravar um videozinho, subir no YouTube, postar aqui o link dele aqui de um vídeo de até 10 minutos, que essa vai ser a entrega. Joia aí? Alguma dúvida? Joia. Ó, então, qual que é o objetivo agora? Ó? Até às 11,
O objetivo agora é para pegar agora para a gente poder aproveitar o tempo. Então, depois a gente fica deixando para depois, vai fazer qualquer outra coisa agora, a gente não aproveita o tempo. Então, para a gente, todas essas duas atividades, como eu falei, a data de entrega é a mesma, é dia 3, ó. Então, olhando aqui as datas, hoje a gente está 19, a data de entrega é dia 3. Então, agora, ó, então a gente vai ter dois dias para poder desenvolver as atividades. Agora, entre as 10 e as 11, dá tempo tranquilo, vocês vão pegar aqui a atividade Java. Como eu falei, é quase só alteração de variável, dá uma mudada aqui no layout aí, a dupla aí, e já deixa funcionando, já posta essa atividade aqui, fuzz. Então, vocês vão mexer aqui no arquivinho de regras, vão mexer aqui um pouco no layout, no nome das variáveis e vão entregar aqui o projeto da atividade fuzz. Então, entre as 10 e as 11 dá tempo tranquilo de fazer. E como o Everton falou, as dúvidas só vão surgir na hora que pegar para fazer. Então, agora é a hora, a gente tem até as 11 para fazer isso. Feito isso, a gente vai ter a aula da semana que vem, do dia 26. A gente vai funcionar como aula assíncrona. Então, vocês vão pegar no dia 26, semana que vem, vão fazer a leitura aqui do artigo aqui e vão gravar o vídeo. E aí vocês já vão estar com a entrega pronta. Dia 3 está tranquilo. Se não der tempo de gravar o vídeo no dia 26, faz a leitura do artigo e aí entre o dia 26 e o dia 3 durante a semana, vocês gravam o vídeo, postou a atividade e acabou. E aí dia 3 está tudo tranquilo. E aí a gente só faz esse fechamento de conteúdo. Joia aí? Beleza, então, pessoal. Mãos à obra aí. Bom trabalho para todo mundo. Qualquer tipo de dúvida, só chamar. Eu vou sair aqui do Google Sala de Aula, mas aí todo mundo tem meu WhatsApp, só me chamar no WhatsApp aí na hora de desenvolver a atividade aqui de Java. Se tiver algum problema, começar a dar algum erro, é só me chamar. Beleza, pessoal? Joia, então. Então, até mais. Bom trabalho para todo mundo aí.